Testes e ensaios de acordo com a norma. Mas afinal de contas, o que isto quer dizer? Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esta segunda parte do primeiro vídeo que nós estamos falando sobre projeto elétrico básico. Se você ainda não viu, se você não viu a primeira parte, você vai deixar o card ou aqui, só clicar e poder acompanhar toda a primeira parte desde o início dessa obra. E hoje nós vamos para a segunda parte, que é o quê? Então, de acordo com algumas definições da NBR 5410, para todas as instalações novas, nós precisamos obrigatoriamente realizar alguns testes e alguns ensaios. E o porquê que isso é tão importante? Imagine a seguinte situação: ou o seu cliente ou você investe em material, investe tempo, trabalho, e na hora de fazer a energização do circuito, o mesmo ou não funciona, ou até mesmo possa gerar um problema e danificar o material. Isto é prejuízo para você, prejuízo para o dono da obra. E isso acaba também afetando uma das coisas mais importantes e vitais do técnico, que é o quê? A sua credibilidade. Pois não há nada mais terrível do que executarmos um serviço, executarmos um projeto, e na hora de colocarmos esse projeto para funcionar, ele simplesmente não funciona. Então isso é uma questão lógica. Na verdade, ao meu ver, nem precisaria constar isso em norma, pois todo o sistema, independente de ser novo ou uma manutenção, deve-se realizar ensaios e testes para nos certificarmos de que realmente o que fizemos está de acordo, está em ordem. Bom, nesse caso, o que a NBR 5410 diz? Que nós devemos realmente realizar testes, e isso está constando lá para evitar com que o técnico, o engenheiro, deixe passar isso de forma desapercebida. Bom, então nós vamos agora para a segunda parte desse vídeo, né? Vamos fazer um gancho de onde nós terminamos e vermos os passos necessários para que nós possamos realizar todos os testes e ensaios necessários para que tudo saia de acordo. Mas antes de mais nada, não te esquece, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações, já dá aquele joinha para você receber em primeira mão todos os materiais que vão vir aqui do canal Tecom Engenharia. Você vai receber muita coisa bacana, nós temos muito material bacana, ok? Então, sem mais delongas, roda logo o vídeo e vamos direto para a obra. Muito bem, então antes de começarmos qualquer trabalho com instalações elétricas, seja ela de baixa, média ou alta tensão, nós precisamos ter alguns norteadores. E quem nos norteia é a NBR 5410. Então aqui na 5410 está absolutamente tudo o que nós precisamos saber, desde o desenvolvimento de um projeto até a execução e testes finais. Por que eu falo em testes finais? Porque muitas vezes essa parte ela é negligenciada durante a execução e elaboração de uma infraestrutura. Faça tudo corretamente, e é comum casos de profissionais precisarem retornar à obra ou serem chamados, ou até mesmo outros profissionais, para poder corrigir defeitos que poderiam ter sido antecipados caso o que está aqui tivesse sido seguido a norma, beleza? Então vamos para a tela do meu computador e vamos ver aqui o que está dizendo a norma referente a esta parte de conclusão da obra. Vamos lá ver? Bom, como vocês podem ver aqui no item 4.1.14, verificação de instalação. O que ele nos diz? As instalações elétricas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua entrada em funcionamento, bem como após cada reforma, como vista a assegurar que elas foram
executadas de acordo com esta norma. Bom, então a própria norma já está dizendo: terminou, concluiu-se um serviço, seja ele reparo, manutenção ou instalação de uma nova infraestrutura, ela precisa ser testada, ela precisa ser ensaiada. Alex, eu não sei o que é um ensaio. O ensaio nada mais é do que, veja bem, vamos lembrar, por exemplo, um exemplo básico, a banda, antes de fazer um show, o músico, ele ensaia, ele faz uma simulação, ele simula tocando e cantando como ele fosse se apresentar em público, isto é ensaio. As crianças na escola, é comum fazer um ensaio. O que é um ensaio? A simulação da dança, da apresentação, da oratória, antes da apresentação ao público. Lutadores, eles ensaiam. O que é o ensaio? Nada mais do que um treinamento. E nós aqui, o que é o ensaio? Nós vamos fazer uma simulação usando equipamentos específicos para nos certificar de que realmente aquela estrutura está funcionando de acordo com a norma NBR 5410. Visto que isso traz uma grande relevância e uma importância fundamental para que vocês possam estar fazendo um trabalho sensacional e de alta credibilidade, beleza? Então, a norma está especificando, nós precisamos especificar o que precisa ser feito e também testar isso no final para garantir estar tudo bem, beleza? Mas seguindo adiante, aqui ficou algo muito vago. Nós podemos ir mais adiante e vamos ver aqui o que ela especifica. Vamos dar uma olhada aqui, vamos voltar aqui para a tela do meu computador. Bom, aqui nós estamos no item 7, verificação final. Então, o item 7.1, prescrições gerais. E o que diz no item 7.1.1 da NBR 5410? Qualquer instalação nova, ampliação ou reforma de instalação existente deve ser inspecionada e ensaiada durante a execução ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições desta norma. Bem, olha que interessante, olha o que a NBR 5410 ela está dizendo aqui. Ela está dizendo que nós precisamos inspecionar, ou seja, fazer aquela verificação visual, fazer uma inspeção visual, é assim que nós fizemos, e após essa verificação visual, nós precisamos executar os testes, os famosos ensaios. Retornando um pouco, o que é a inspeção visual? A inspeção visual nada mais é do que eu pegar o projeto elétrico e eu fazer uma inspeção novamente ao final para ver se as ligações ficaram todas corretas, assim como consta no projeto. E a partir daí, nós podemos sim tirar uma conclusão primária, se sim ou se não, se ficou pronto ou não este ponto. Então, dessa forma, como nós podemos ver, não apenas em instalações novas, mas instalações que foi feito ou uma ampliação ou uma reforma. Então, elas precisam ser testadas, ensaiadas e verificadas. Não esqueçam desses passos. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é visualmente analisar se tudo está de acordo com o projeto, se as ligações de circuito estão corretas. E outro detalhe importante, que poucos se atentam, ver a qualidade dos produtos a serem instalados, como tomadas, interruptores, luminárias e o que quer que for adicionado a esse circuito. Então é muito importante que você faça esta visualização, beleza? Vamos voltar lá para a tela do computador, vamos ver o que a norma ainda nos diz mais? Bom, no item 7.1.2, ele se refere à documentação, onde ele diz: a documentação da instalação requerida no item 6.1.8
deve ser fornecida ao pessoal encarregado da verificação. Esta documentação, como especificado no item 6.1.8.2, deve refletir a instalação como construída. O que a norma está especificando aqui, meus amigos? Que, se nós olharmos lá nesses itens, lá nós vamos ver o projeto, nós vamos ver os circuitos, seja ele uma projeção unifilar ou não, ver as disposições, ver as aplicações, ver o memorial descritivo, ver a lista técnica, ver a lista de materiais e produtos, e isso inicialmente é verificado visualmente de acordo com o projeto. Caso você é engenheiro, projetista e não vai estar na obra, não pode estar lá, afinal de contas muitas vezes o profissional tem várias obras para cuidar, a norma especifica que os encarregados precisam estar de posse desses documentos. Pois de posse desses documentos, eles poderão conferir se realmente está de acordo ou não com aquilo que está no projeto inicial. Pois para evitar erros e danos aos materiais, deve ser seguido exatamente o que está no material, como a própria norma diz, já como dada a obra como concluída para os ensaios finais, nós precisamos ter toda essa documentação para fazer as verificações. Vamos seguir ver o que a norma ainda fala? O item 7.1.3 especifica o seguinte: durante a realização da inspeção e dos ensaios, devem ser tomadas precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados. Muita atenção nesta nota da NBR. Por quê? Porque nós vamos executar uma série de testes e ensaios com equipamentos específicos. E dentre esses equipamentos, nós iremos utilizar um equipamento denominado megômetro. Então, com esse equipamento, nós iremos inserir nessa rede tensões elevadas, tensões mais altas do que a tensão nominal a qual esse circuito vai trabalhar. Então nós precisamos ter cuidado, principalmente em ampliações ou reformas onde nós podemos ter equipamentos ligados a essa rede. Mas esse tema nós vamos abordar lá na hora da prática. Mas a norma já está especificando que nós devemos ter cuidado com danos, bem como descargas elétricas, os famosos choques, quando nós estivermos usando esse equipamento que vai inserir altas tensões. Então existem protocolos corretos para se fazer esses testes e nós vamos ver aí de forma bem prática, ok? Bom, seguindo, vamos ver ainda o que a NBR 5410 nos diz. No item 7.1.4 especifica o seguinte: em caso de ampliação ou reforma, deve ser verificado também se ela não compromete a segurança da instalação existente. Bom, o que a NBR 5410 está dizendo aqui? Muitas vezes nós nos deparamos com situações onde a carga instalada numa determinada residência, num imóvel, enfim, numa edificação, essa carga já está funcionando praticamente no seu limite. Ou também pode acontecer da própria instalação ser uma instalação às vezes muito antiga, que já não atenda às novas normas, e isso pode gerar um problema. Então muitas vezes é necessário, num caso, por exemplo, de ampliação, fazer todos os cálculos, fazer todos os dimensionamentos, pois muitas vezes é necessário contatarmos a concessionária para solicitação de aumento de carga. Isso mesmo, às vezes nós precisamos fazer a solicitação de um aumento de carga. Bem como muitas vezes acontece, e isto é muito frequente, principalmente nas situações residenciais, de fazer a ampliação de uma estrutura e originalmente esse imóvel ele possuía instalado na edificação um padrão de entrada do tipo monofásico, e muitas vezes com esta nova ampliação e com as novas cargas que vão ser instaladas, já não comporta mais este tipo de padrão de entrada. E muitas vezes
Com o aumento do pedido do aumento de carga, nós precisamos refazer esse projeto, mudar essa instalação, por exemplo, para um modelo do tipo trifásico. Então, nesse caso, muitas vezes tem que se mexer em praticamente toda a estrutura já instalada, até para podermos fazer aí a separação e o equilíbrio das cargas que vão ser distribuídas aí durante este módulo. Então, muito cuidado, principalmente no quesito de ampliações, que é o caso esse que nós estamos vendo aqui, é uma ampliação, embora é um cômodo que está sendo feito do zero, mas ele é uma ampliação, então nós estamos tendo todo um cuidado de redimensionar conforme está sendo entregue ou projetadas as novas cargas, ok? Bom, seguindo aqui, o que a NBR 5410 também nos fala? No item 7.1.5, as verificações devem ser realizadas por profissionais qualificados, com experiência e competência em inspeções, e as verificações e seus resultados devem ser documentados em um relatório. Pois bem, não basta apenas nós fazermos as métricas e fazermos as medidas. Nós precisamos também documentar toda esta parte de ensaios e testes que nós vamos fazer. Isto é vital e isto é muito importante para quê? Para que num futuro, em caso até mesmo de uma manutenção ou o que quer que seja, já está lá a documentação, o laudo certinho do que ocorreu durante os ensaios, se houve problema, se não houve, se teve que fazer alguma alteração ou não. Então, neste ponto, a norma também é muito clara que nós devemos sim fazer um relatório a respeito dos ensaios que ali estão descritos, ok? Bom, você deve estar se perguntando, hein? Beleza, entendi. E por onde que eu começo, ok? Independente da sua área de atuação, se você é um engenheiro que está começando agora, se você é até um arquiteto que gosta de trabalhar com essa parte luminotécnica, por exemplo, mas principalmente para você que é técnico, que está no canteiro de obras e não sabe por onde começar, a primeira coisa é ter em mãos a NBR 5410, que ela vai nortear todo o seu dia a dia, todo o seu trabalho técnico, com tudo que a norma assim exige ou recomenda sobre o processo de instalações elétricas, ok? Bom, então agora, uma vez concluída, como a norma assim determina, nós vamos começar então os testes, verificações e ensaios. Então, como eu falei, nós começamos então pelo ensaio visual. Mas a NBR 5410, ela fala alguma coisa sobre o ensaio visual, sobre a verificação visual? Vamos ver, vamos lá para a tela do computador e vamos ver o que ela fala sobre isso. Bom, no item 7.2, referente à inspeção visual. Então, no seu item 7.2.1, a inspeção visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a instalação desenergizada. Então, o que a norma diz como preceder? É o que vem antes. Quando a gente precede algo, a gente antecipa, faz aquilo antes. Então, aqui a norma diz, ela é muito clara. Nós devemos executar primeiro o ensaio visual, que é, como eu falei, pegar o diagrama unifilar, pegar o projeto, pegar toda a lista de materiais, pegar tudo que está no projeto e ver se está tudo de acordo com o que está no projeto, bem como o que consta na norma também, ver se está tudo de acordo. Então, a partir daí, nós vamos fazer todas as verificações visuais e tomar nota disso tudo para a emissão do documento. Só que a norma ainda vai além. No item 7.2.2 diz o seguinte: a inspeção visual é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa permanente, A, são conforme as normas aplicáveis. E aqui nós temos uma nota. Isso pode ser verificado por marca de conformidade, certificação ou informação declarada pelo fornecedor. Então, por exemplo, nós temos muitos materiais que o próprio fornecedor, já na sua tabela, já na sua etiqueta, ele já define muitas informações do que nós precisamos, como, por exemplo,
como nós vimos durante a instalação. Por exemplo, eletrodutos de qualidade que não propagam chamas, cabos de energia que também evitam a propagação de chamas, verificar se o dimensionamento dos cabos está correto, verificar se as curvas dos disjuntores estão corretas, se as correntes dos disjuntores estão bem dimensionadas, verificar a instalação de sistemas de proteção de segurança, bem como também nos produtos, como qualidade das tomadas, qualidade dos interruptores, como fator de potência que muitas vezes vem informado nas lâmpadas. Então, normalmente lâmpadas de qualidade duvidosa já tem um fator de potência totalmente fora, às vezes, da norma. Isso acaba gerando problemas, inclusive até mesmo de consumo com o passar do tempo. Então, tudo isso nós vamos verificar de forma visual de acordo com a nota. Então, aqui ela também ainda especifica mais. Então, nós vimos no A, se são conforme as normas aplicáveis. Item B, se foram corretamente selecionados e instalados de acordo com esta norma. E C, não apresentam danos aparentes que possam comprometer o seu funcionamento adequado e a segurança. Isso aqui é vital. Isso é muito vital. Por quê? Pois muitas vezes nós passamos um eletroduto por uma passagem às vezes mais apertada e eu posso danificar um fio, o isolamento de um fio. E isso a médio e longo prazo vai me gerar um problema. Às vezes um conector quebrado, uma tomada quebrada, um interruptor quebrado, isso ao longo do tempo, com o passar do tempo, também pode me gerar problema. Então é muito importante toda essa inspeção visual para que tudo esteja de acordo com a parte de segurança e funcionamento contidos aqui nesta norma, ok? Bom, então nós vimos aí a importância dessas inspeções visuais. Mas como a norma já nos orienta, ela nos mostra o passo a passo certinho que nós devemos fazer. Então o próximo passo agora, vamos ver o que a norma diz? Vamos lá para a tela do computador? No item 7.3, referente a ensaios, então ele tem aqui o item 7.3.1, referente às prescrições gerais. Vamos a elas então. Então, como definido em 7.3.1.1, os seguintes ensaios devem ser realizados quando pertinentes e preferencialmente na sequência apresentada. A. Continuidade dos condutores de proteção e equipotencialização principal e suplementares conforme o item 7.3.2. B. Resistência de isolamento da instalação elétrica conforme o item 7.3.3. Resistência de isolamento das partes de instalações objeto de CELV e PELV ou separação elétrica conforme o item 7.3.4. D. Seccionamento automático da alimentação conforme o item 7.3.5. Ensaio de tensão aplicada como 7.3.6. Ensaios de funcionamento conforme 7.3.7. Então aqui a NBR 5410 já nos dá a ordem de execução dos testes que nós devemos fazer. Nós vamos ver esses testes na prática para você poder aprender como é que faz isso aqui. Mas tu deve estar se perguntando aí, poxa, mas eu vou precisar ter equipamentos muito caros para fazer isso, eu preciso de coisas específicas, tem que ser realmente como está aqui na norma. Vamos ver o que ela segue dizendo aqui. No item 7.3.1.2 diz o seguinte: em caso de não conformidade, o ensaio deve ser repetido após a correção do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados. Bom, muita atenção nesse item. Vamos supor que você fez, então, o ensaio de A até C e no C teve problema, você vai fazer o reparo, vai restabelecer o sistema, vai fazer a correção do defeito do problema e volta em A novamente, começa tudo de novo do início. Tá, mas eu fiz A e fiz B e deu certo, foi só o C. Pois bem, como a própria norma diz,
muitas vezes esses resultados podem ter sido influenciados pelo problema que estava lá no item C. Então, conforme a norma orienta, volta de novo, começa do início todos os testes. Uma vez que encontrou um problema, corrige e volta para o início. Mas foi o último item, volta para o início. Esse é o procedimento correto para que tenha certeza de que o ensaio deu certo. Então, muita atenção a esse ponto, tá? Muita atenção. E seguindo, vamos ver o que ela diz aqui? Por fim, no item 7.3.1.3 diz o seguinte: os métodos de ensaio aqui descritos devem ser vistos como métodos de referência. Isso não significa que outros métodos podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados não menos confiáveis. Ou seja, o que a norma está dizendo aqui? Eu estou orientando como fazer o teste para obter resultado X. Porém, se você técnico não dispõe daquele equipamento naquele momento, ou então não tem a condição de fazer como a norma pede, você pode sim encontrar uma solução que viabilize, tá? Que viabilize o teste como se fosse feito da forma que a norma se impede. O que nós queremos dizer com isso? Você pode sim ter formas alternativas de executar a mesma coisa desde que chegue no mesmo resultado com a mesma confiabilidade. E nós vamos ver isso depois na prática para você entender como é que isso vai funcionar. Então aqui nós pegamos o início dos processos de ensaios, ok? Então, já que nós uma vez passamos pela parte de inspeção visual, nós olhamos aqui os ensaios e a pergunta que fica: para onde eu vou agora? Eu já fiz o visual, qual é o próximo ensaio que eu vou fazer? Bom, o próximo ensaio, agora que nós já fizemos, é o teste visual. O próximo ensaio agora é o ensaio de continuidade. Lembrando que essa ordem ela está lá na NBR 5410 discriminada de forma bem detalhada. É só seguir lá nos itens que a gente está passando aqui. Mas para facilitar a vida, nós vamos deixar aqui para você também poder seguir na maneira como nós fizemos aqui já há bastante tempo e vem dando certo, ok? Bom, no teste de continuidade, o que a norma fala? No item 7.3.2, referente à continuidade dos condutores de proteção, incluindo equipotencializações principais e suplementares. Um ensaio de continuidade deve ser realizado. Recomenda-se que ele seja efetuado com uma fonte de tensão apresentando tensão em vazio entre 4 e 24 volts, de corrente contínua ou alternada, e com uma corrente de ensaio de no mínimo 0,2 amperes ou 200 miliamperes. Bom, nesse caso aqui, pede-se a utilização de uma fonte. Só que aqui muitas vezes nós temos o seguinte problema: a obra é nova e eu não tenho como ligar uma fonte. Eu não consigo ligar uma fonte, eu não tenho como ligar esta fonte lá. Então como é que nós vamos realizar esse ensaio? Esse ensaio ele é feito com um voltímetro, com um multímetro, melhor dizendo. Nós vamos fazer com um multímetro. Por quê? Porque no multímetro nós temos como testar a continuidade, porque quando nós testamos continuidade, o multímetro ele sim injeta tensão no circuito. Então, como é que ele faz essa medida de continuidade? Ele injeta tensão em uma das pontas e faz a medição na outra para ver se essa tensão está chegando. Porque o que é continuidade? Nós queremos ver a integridade do cabo, se o que nós estamos injetando no ponto A está chegando no ponto B. Então é dessa forma que nós fizemos a tensão, a continuidade do teste, beleza? Então isso está bem especificado na NBR 5410 e nós temos que fazer esse teste para conferir se nada arrebentou, se nada escapou ou se nada está ligado da forma errada, principalmente quando nós temos interruptores instalados na nossa edificação. Muito bem, então vocês puderam ver até aqui os processos que normatizam os testes e ensaios. Lembrando que isso está tudo normatizado e especificado lá na NBR 5410.
Então é muito importante que a gente entenda como é que funciona, bem como os procedimentos e os processos que nós podemos estar utilizando para fazer estes testes, ok? Bom, como esse vídeo já ficou longo demais, então nós vamos ficando por aqui, mas antes eu quero te deixar uma tarefa. Você vai baixar a NBR 5410, hoje no Google aí, é só você dar um Google, tem vários PDFs aí que você pode baixar, e eu quero que você identifique esses itens, tá? Esses itens em específico, e estuda esses itens, e qualquer dúvida, ó, já deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre essas dúvidas e já separa eles, porque no próximo vídeo nós já vamos entrar com um exemplo didático, um exemplo claro, e eu quero que você aí faça e aprenda como é que faça esses processos de ensaio, beleza? Então, meus amigos, nós vamos terminando por aqui. Que ainda não se inscreveu no nosso canal, como isso? Uma aula fantástica dessa, te mostrando tudo, ainda não se inscreveu? Não perde tempo, já vai aqui embaixo, ó, já se inscreve no nosso canal, já dá aquele like maroto, já ativa as notificações para não perder a próxima aula, que vai estar muito bacana, e as próximas que ainda virão. E não esquece, compartilha esse vídeo com seus amigos, eletricistas, técnicos, eletrotécnicos, engenheiros, para que o algoritmo entenda que isso é relevante para a comunidade elétrica, para que nós possamos, então, estar sempre juntos e aprendendo. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desta aula e eu te vejo no próximo vídeo.